Você já presenciou uma tempestade? Não uma chuvinha qualquer, uma tempestade. Aquela em que o vento começa a uivar, aquela em que a terra fica escura e que só é iluminada pelos raios azuis cortantes no céu. Hoje vamos falar de um dos feitos mais memoráveis de Jesus. O dia em que as águas tornaram-se chão e a tempestade o púlpito de uma grande pregação. Por que falar disso, você me pergunta? O mundo está passando no momento por uma grande tempestade e só tem um jeito de resolver isso. Quer saber qual é? Então senta que lá vem história. Após a primeira multiplicação de pães e peixes, sim, porque Jesus fez isso 2 vezes, ele mandou os discípulos irem para o outro lado do mar da Galileia. Eles seguiram viagem e Jesus subiu ao monte para orar. A noite caiu. Os discípulos estavam remando e remando para chegar ao outro lado. O vento começou a ficar contrário. As águas começaram a balançar demais o barco. E eles tinham que remar e remar cada vez mais para poder não sair da direção certa. Quando de repente, no meio da noite, lá no meio do mar da Galileia, eles veem alguém indo em direção ao barco. Eles se apavoraram. Te coloca na situação deles. Até você ia achar que era o cão. E foi o que eles acharam. Eles olharam e falaram: é um fantasma. A Bíblia diz que eles começaram a gritar e se apavoraram, ficaram com medo, desesperados. E aí Jesus solta a sua icônica frase: coragem, não tenham medo, sou eu. Quando Jesus falou isso, eles não acreditaram que era Jesus, não. Pedro, ele falou bem assim: ó, se é o Senhor mesmo, então que eu vá com o Senhor caminhando por cima das águas. Jesus virou para ele e falou: vem. E foi o que Pedro fez. Ele saiu das águas e começou a caminhar em direção a Jesus. Só que no meio do caminho, ele sentiu o vento batendo forte no rosto dele. Teve medo e afundou. Quando estava afundando, ele gritou: Senhor, salva-me. No mesmo momento, Jesus estendeu a sua mão e segurou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E caminharam de volta até o barco. Quando subiram no barco, o vento cessou. É uma história extremamente conhecida, mas tem muitos detalhes que as pessoas não notam. Antes de te explicar melhor sobre isso, eu tenho que te explicar como funcionava a hora na época de Jesus. Na região da Palestina, onde aconteceram as caminhadas de Jesus, as horas eram contadas da seguinte forma: hora primeira, que hoje equivale a 6 horas da manhã, hora terça, que equivale a 9 horas da manhã. Curiosidade, foi o horário que crucificaram Jesus. Hora sexta, que equivale hoje a meio-dia, foi a hora em que as trevas vieram sobre a terra lá no momento da crucificação. Hora nona, 15 horas, 3 horas da tarde, foi o horário em que Jesus morreu. Assim se contavam as horas do dia. A primeira hora do dia era 6 horas e eles iam contando o resto a cada 3 horas. Hora primeira, hora terça, hora sexta e hora nona. A noite começava às 6 horas. Acompanha comigo. Das 6 às 9 era o período chamado de a primeira vigília. Das 9 à meia-noite era o período chamado de segunda vigília. De meia-noite às 3 da manhã era o período chamado de terceira vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã é o período chamado de quarta vigília. E a última vigília da noite. E foi durante essa quarta vigília, a última vigília da noite, que Jesus encontrou os discípulos no meio do mar. Ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã. Por que essa informação é tão importante? Porque eles entraram na água na primeira vigília, ou seja, 6 da tarde a 9 da noite. Eles estavam mais de 8 horas navegando no mar da Galileia. E no meio do mar o vento ficou contrário, então eles tiveram que baixar as velas e só remar. Remar tanto só para não sair da direção certa a ponto de ficarem fadigados. A situação estava difícil, mas Jesus só foi aparecer para resolver lá na última vigília da noite. Vocês já ouviram falar de Deus Ex Machina? É uma expressão cinematográfica, aquele momento do filme em que tudo vai dar errado, os personagens estão prestes a morrer, não tem nenhuma resolução à vista, quando de repente acontece uma solução inesperada, improvável e mirabolante. Essa solução aparece geralmente 1 segundo antes de tudo dar errado. É o Flash que volta no tempo e salva todo mundo, é o Bruce Banner que se transforma em Hulk no último segundo e destrói a nave, é o Thor que aparece no meio de Wakanda e salva os Vingadores. Por que eu tô falando isso pra você? Porque muitas vezes na Bíblia vemos um Deus Ex Machina. De um lado o Mar Vermelho, do outro o exército de Faraó. No último segundo Deus aparece com Moisés e fala: diga ao povo que marche. O mar se abriu e vocês sabem da história. Deus apareceu no último segundo. Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês lembram quando Deus os livra? Dentro da fornalha, no último milésimo, né? Nem tinha mais tempo. Foi um Deus Ex Machina. Foi uma solução mirabolante, inesperada e improvável. Daniel, Jesus o livra quando ele já está cara a cara com os leões. Ninguém esperava que fosse acontecer, mas no último segundo Jesus livrou ele. A viúva de Naim, ela já estava indo enterrar seu filho quando no último momento Jesus aparece e ressuscita o menino. E nesse momento do mar da Galileia, Jesus só aparece na última vigília da noite. Aprenda uma coisa:
Nem que seja no último segundo, Jesus vai te livrar. Não perca a fé em nenhum único momento, porque quando você menos espera, ele vem. Um detalhe muito interessante: antes de eles verem Jesus, Jesus já estava os vendo. Em Marcos, no versículo 48, diz assim: e vendo que eles cansavam de remar, aproximou-se Jesus. Jesus só estava esperando eles chegarem no seu limite. Jesus deu a missão para eles: cheguem ao outro lado. O vento ficou contrário. Entenda uma coisa: só porque Jesus te mandou fazer alguma coisa, não quer dizer que tudo vai ser fácil. Mas assim como os discípulos, não pare de remar. Eles remavam e remavam e faziam tudo o possível para não sair da direção que Jesus mandou eles irem. Se Jesus mandou, vai dar certo no fim. E se Jesus mandou e não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Continue remando. Ah, mas minhas forças acabaram, tô fraco, já não aguento mais remar. Fica tranquilo, Jesus está vendo há um tempão e ele sabe até onde você aguenta. Quando ele viu que os discípulos não aguentavam mais, chegou perto do barco. Quando os discípulos viram ele, achavam que o problema ia ficar maior, porque agora veio um fantasma. Muitas vezes, a solução vem disfarçado de problema. Era um problema nascer um menino no Egito, mas nem sabiam eles que quando Moisés nasceu, ele não era um problema, e sim a solução. Era um problema, Golias, pro povo de Israel, mas foi a solução da vida de Davi. José ir pro Egito era um problema para ele, mas foi a solução para todo mundo. Jesus morreu na cruz. Olha que problemão para ele, porque maldito todo aquele que morrer em madeiro. Mas Jesus foi a solução de toda a humanidade. Quando os discípulos viram Jesus no mar, pensaram: meu Deus, mais um problema. Nem sabiam eles que estavam diante da solução. No meio daquele pânico, daquele medo, sabe o que Jesus disse? Coragem, não tenham medo, sou eu. O mundo hoje está vivendo uma tempestade, pânico, medo, dor. Sabe o que Jesus disse? Coragem, não tenham medo, sou eu. E assim como Pedro, nesse momento em que tudo parece estar dando errado, é um momento perfeito para vivermos o extraordinário. Que outro homem pode dizer que andou na água, hein? E melhor, junto com Jesus, Pedro viveu essa maravilha no meio de uma tempestade. Tempestades são momentos perfeitos para Deus fazer milagres. É no meio desse medo, dessa tempestade que assola todo mundo, que Deus irá fazer maravilhas em sua vida. Não olhe para as águas, olhe para Jesus. Não tenha medo do vento, confie em Jesus. Mas se assim como Pedro você afundou nos seus problemas, nas suas preocupações, fique tranquilo. Jesus está pronto a estender a mão para te levantar e você voltar a andar nas águas de novo. Porque Pedro não andou nas águas só uma vez, ele andou 2 vezes. Mesmo que você tenha caído, Jesus vai te levantar e você vai viver o extraordinário de novo. Todo mundo ama águas tranquilas, mas é no meio de tempestades que você evolui. É no meio de tempestades que você é forçado a se reinventar, a mudar e a evoluir. Sabia que capitães de barcos a velas tinham medo de águas tranquilas? Porque em águas tranquilas o barco deles não andava para frente. Mas quando o vento batia, era o momento que eles iam mais longe. Tenha medo de águas tranquilas, porque elas não te fazem crescer. Mas fique tranquilo na tempestade, porque é ela que está te fazendo ir mais longe. Eu te provo na Bíblia. Lembra da promessa que Deus fez para Abraão? Ele falou que Abraão teria descendentes como as estrelas do céu. Mas Abraão só teve 2 filhos e nunca viu nem perto dessa promessa se cumprir. Isaac, filho de Abraão, teve 2 filhos também. Nem chegou perto de ver essa promessa se cumprir. Jacó já teve 13 filhos contando com Diná. Mas ainda assim estava muito longe de ver essa promessa se cumprir. Detalhe, Abraão, Isaac e Jacó viveram na terra prometida e nunca chegaram perto de ver a descendência multiplicando como as estrelas do céu. Sabe quando o povo começou realmente a crescer? No Egito. Quando eles estavam no Egito, eles começaram a se multiplicar. Multiplicar de tal forma que o faraó ficou com medo daquele povo e escravizou eles. O povo de Israel não cresceu na terra prometida, e sim no Egito. Você pode não estar percebendo, mas essa luta, essa dificuldade, esse Egito, esse deserto é o que está te fazendo crescer. A multiplicação do povo aconteceu no Egito. Tenha medo de águas tranquilas porque elas não te levam para frente, mas encare as tempestades porque são elas que te fazem crescer. E qual é a grande mensagem desse vídeo? Deus não perdeu o controle do mundo, não perdeu o controle da situação e não perdeu o controle da sua vida. A leve e momentânea tribulação não se comparam com o peso da glória que há de se revelar. Então é isso, gente. Não esqueçam de deixar seu gostei aqui, compartilhe esse vídeo. Não esqueça de deixar o gostei, é muito importante que você deixe seu gostei. Deixa agora, pode deixar. Comenta aí embaixo se você gostou e até o próximo vídeo, até semana que vem. Tchau!